E ela diz o seguinte: no sistema de freio convencional, que é o tradicional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo. Muita gente confunde achando que quando o pneu derrapa no solo, como o carro está deslizando, está em movimento, que entra em ação o coeficiente de atrito cinético. Tá? Esse é o grande deslize, é a grande sacada em cima dessa questão, é que quando o pneu trava e ao deslizamento, na verdade eu falei não, que usa o estático, porque recuperando o que eu falei, vamos de novo, que usa o atrito estático, tá? Que usa o coeficiente de atrito estático, por quê? Porque o pneu trava e acha que quando o pneu fica girando ainda, que o pneu não trava, que está usando o coeficiente de atrito cinético. Só que é nessa hora que está usando o estático, porque quando ele não trava, ele não está deixando a superfície deslizar. O que vocês têm que pôr na cabeça é que coeficiente de atrito, força de atrito, o coeficiente de atrito ser estático ou ser cinético ou dinâmico, né? Ser estático ou dinâmico, estático ou cinético, tem a ver com, você tem que focar na superfície de contato. Tá? Não no corpo como um todo, mas naquele trecho do corpo, naquela parte da superfície do corpo que está em contato com uma outra superfície. Se está acontecendo um deslize, se ela está deslizando sobre a outra, é o atrito cinético. Se não está derrapando sobre a outra, se a superfície não está derrapando sobre a outra, é o atrito estático. Tá? Que a gente vai ver aqui o freio ABS, ele é mais eficiente porque ele se aproveita do atrito estático na física entre o pneu e a rodovia, ali, o concreto, o que quer que seja que seja feita a pista. Tá? Então vamos lá. No sistema de freio convencional, ou seja, o antigo, antes de entrar o sistema de freio ABS, né, ser criado, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. Quando eu aperto de vez o pedal do freio, o pneu trava e ele começa a deslizar. Então, se há deslize, é atrito de movimento cinético. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapar. Tá? Se não derrapa, a roda significa que ela segura até o máximo, mas quando é hora dela girar, ela deixa girar, não arrasta, não fixa aquele ponto do pneu contra o ponto da pista. Quando você tem que falar de atrito, você tem que pensar no pneu do carro e a superfície, tem que olhar para cá. Se o pneu trava, se o pneu trava e fica nessa posição aqui, ele vai começar a ser arrastado pelo chão. Tem deslize dessa superfície aqui em contato com o chão. Quando você usa o freio ABS, ele só segura até o ponto em que não há deslizamento. Quando a força supera o atrito estático, ele dá uma mexidinha. Essa superfície em vermelho, por exemplo, vem para cá. E só que isso aqui acontece de forma dinâmica, né? Assim, aqui eu estou colocando como se fosse quadra a quadra, né? E aqui entra outra parte, né, que estava aqui, digamos, vem para cá. Aí com isso aqui chegando no limite do atrito estático, ela se mexe, então ela não trava o pneu vai girando ainda. Essa é a grande sacada, é o pulo do gato do sistema ABS. Tá? Ele usa o atrito estático, e sabemos que o atrito estático, para um mesmo par de superfície, nesse caso a borracha do pneu com o asfalto da pista, para um mesmo par de superfície, o atrito estático sempre é mais intenso que o cinético, o que faz com que ele freie de forma mais eficiente. Tá? Então o sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, né? Porque o estático vai até o máximo e aí entraria no cinético, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto, então aqui é a pista de concreto, vale μ estático igual a 1. Observe que o estático μ, o coeficiente de atrito estático vai ser sempre maior que o cinético. E o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais, claro, é mc igual a 0,75. Tá vendo? 1 é maior que 0,75. Dois carros, agora vamos imaginar aqui, ó, dois carros
com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora, que já lembrando, 108 é um número super batido em exercício, né? Muitos já devem saber de cor. Mas para você converter de km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, já pode estar aí fazendo aí, quem não sabe de cor, que ainda não decorou quanto equivale 108 km por hora para metros por segundo. Então os dois estavam a 108 km por hora, iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto, que é o que deu coeficiente de atrito, no mesmo ponto. Imaginou? Os dois começam a frenagem, vou ver aqui a pista de cima, a visão de helicóptero. Os dois estão na mesma posição aqui, ó, com a mesma velocidade, que é quanto que a gente já fez aí? 108 km por hora dá 30 metros por segundo, divide por 3,6 aí. Os dois estão com 30 metros por segundo de velocidade. Iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS, vamos falar que esse aqui é o carro 1. Então esse aqui é o carro 2. O carro 1 então, tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Aqui realmente vai freando, é a cinética. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As distâncias medidas, aí vem o que ele pede, ó. As distâncias medidas a partir do ponto em que inicia a frenagem até os carros 1 e 2, que vamos chamar de D1 e D2, distâncias medidas, percorrem até parar, são aquelas palavras que representam números, né? Até parar significa que a velocidade final deles vai ser zero. O V vai ser zero, né? São, respectivamente, aí que é o D1 e D2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lembrar que quando um carro está freando, a única força que está agindo na hora da frenagem é a força de atrito. Então, ela é a força resultante. E pela segunda lei de Newton, a força resultante sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a sua aceleração. Certo? Só que sabemos também que a força de atrito pode ser calculada como μ, se for μ estático, ou μ cinético, for estático máximo, né? Pode calcular como μ vezes normal. Tanto a força de atrito estática máxima, né? Não a intermediária, ali no início aí não pode usar μ normal, mas a força de atrito estática máxima, que é a que ele falou que utiliza para frear, quanto a força de atrito cinética, que aí não tem máximo e mínimo, ela é constante, um único valor, podem ser determinadas pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Lembrando que como a estrada é plana e horizontal, aqui o carro, ficou estranho esse carro, tudo bem. A normal acaba tendo a mesma intensidade que o peso do carro. Então vamos substituir aqui a força resultante pelo atrito. É igual a massa vezes a aceleração. O atrito eu vou substituir por μ vezes normal, que é igual a massa vezes a aceleração. A normal eu vou substituir pelo peso. Ela é igual porque ela tem a mesma intensidade que o peso, já que a pista é plana e horizontal. O peso eu vou trocar por m vezes g, tá? Porque peso é massa vezes gravidade. Aí a massa vai cortar e eu vou ter que a aceleração de cada um dos dois automóveis vai ser determinado pelo coeficiente de atrito vezes a gravidade. Então, como eu não tenho tempo, agora vai entrar um pouquinho de cinemática aqui. Eu já expliquei nas aulas de cinemática. Quando eu não tenho tempo e não quero descobrir o tempo, ou seja, não para o tempo, eu uso a equação do Torricelli quando vou trabalhar com um movimento cuja aceleração é constante. Aqui ela é μ vezes g o tempo todo. Ou seja, é um movimento uniformemente variado, também conhecido como MOVE. Então eu posso usar, eu tenho autorização para usar as equações do MOVE. E quando eu não tenho tempo nem quero tempo, normalmente o que resolve é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado
igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Vou usar para os dois. Vamos usar primeiro aqui para o carro 1. O carro 1 é o que usa o sistema ABS. Então, vamos lá. V final vai ser 0. O V inicial é 108 km por hora, que já vimos que é 30 metros por segundo. A aceleração, aqui é o módulo dela, mas como é freada, como está freando, então ela é negativa. Então vai ficar menos, eu vou colocar menos aqui. 2 vezes a aceleração é μ. Como esse aqui é freio ABS, então μ é 1, é o μ estático que ele usa. Estou substituindo aqui, vezes a gravidade, que é 10, vezes o deslocamento, que é o D1. Aqui vai dar 20D1 menos 20D1, que eu vou jogar para lá, e aqui era 0, então vai ficar 20D1. E aqui ficou 30 ao quadrado, que é 900. Simplifica por 10 dos dois lados, você vai ter que D1 é 90 por 2, que dá 45. O que? Metros, porque eu usei tudo nas unidades do sistema internacional. Com essa informação, você já mata a questão. Você não precisa nem fazer o D2, ó. Porque a única que tem D1 igual a 45 é a letra A. Porém, por didática, tá? Vou até tirar aqui, vou marcar no final. Eu vou fazer do carro 2. O V final dele também é 0. O V inicial dele também é 30, que também é freando. Só que a hora de fazer o μ vezes G, eu vou usar 0,75 para μ. G10, D2. Aqui vai dar 10 vezes 0,75, que dá 7,5, vezes 2, que dá 15. Dá menos 15 D2, que eu jogo para lá no 0, aqui vai ficar 15 D2. Aqui eu prefiro, para ficar mais fácil a simplificação, não fazer 900, mas escrever 30 ao quadrado como 30 vezes 30, tá? Isso é uma sacada aí para quem não usa calculadora. Fica esperto, esperta. Dá para simplificar por 15, aqui fica 1, aqui fica 2, e a conta ficou bem mais fácil, ó. 2 vezes 30, 60 metros. Então, D2 60 metros, como esperado. Aí sim, gabarito A de amor.